Graça e paz da parte de Deus, o Senhor da vida. Louvado seja o nome do Senhor. Deus abençoe a cada um dos nossos amados irmãos que estão aí em suas residências, nesse momento, no culto em lar. E eu quero agradecer ao Senhor pela vida dos nossos irmãos. Mais uma vez, só lembrar os amados que nós já retornamos aos cultos de maneira respeitando todas as orientações da Secretaria de Saúde do nosso município. E acima de tudo, também pedindo aos irmãos que lembrem daquilo que a gente tem pedido aos irmãos. Ao cheguem pelo menos 10 minutos antes, porque o culto é realizado num prazo de 1 hora. E com todo o aparato que você precisa, estando fora das pessoas de risco, né? As pessoas que têm doenças pré-existenciais, a participarem dos cultos, que não se demora por conta da responsabilidade que nós temos e que com bom uso de todo o equipamento que nos foi dado, para que possamos fazer o melhor culto possível e respeitando as leis das quais nós esperamos para esse país. Que Deus assim nos abençoe grandemente em nome de Jesus. A você que nos acessa pela primeira vez nesse canal, Deus abençoe a você também. Que a sua família hoje possa ter um encontro real com o Senhor. Que a bênção do Deus de Israel seja com a sua vida, para a honra e glória do seu nome santo. Ele é digno de receber toda a glória, honra, poder e majestade. Por este Senhor e por este momento, nós oramos em nome do Senhor Jesus e convidamos você a estar orando conosco nesse momento, em nome de Jesus. Santo Deus, nós queremos te agradecer pela sua palavra, pelo seu amor, sua misericórdia, por tudo aquilo que o Senhor tem feito nas nossas vidas. Pedimos, Deus, em teu nome, que o Senhor continue abençoando os teus servos. Obrigado, Deus, pela oportunidade de poder chegar ao lar de cada pessoa, principalmente daqueles que ainda não conheciam o Evangelho, que têm tido a oportunidade de conhecer a palavra do Senhor de maneira especial. Obrigado também, Senhor Deus, pela minha vida, pelo meu lar, pela minha esposa Ana. Que o Senhor continue nos abençoando grandemente e que a sua palavra seja sempre uma realidade em nossas vidas. Tudo isso nós te pedimos em nome daquele que vive e reina para todo sempre. Amém. Vamos, antes de nós chegarmos ao momento do louvor, eu quero convidá-los a fazer a leitura de um texto na palavra do Senhor. E esse texto se encontra ali no Salmo de número 114, e nós vamos fazer essa leitura como sempre nós fazemos, de forma responsiva. A irmã Ana vai estar lendo os versos pares e eu lerei os versos ímpares. Os irmãos acompanham os versos pares juntamente com a irmã Ana. E assim nós vamos iniciar. Salmo 114, a partir do verso 1 até o verso 8. E que diz: Quando Israel saiu do Egito e a casa de Jacó de um povo de língua estranha, Judá foi seu santuário e Israel seu domínio. O mar viu isso e fugiu. O Jordão voltou para trás. Os montes saltaram como carneiro e os outeiros como cordeiros. Que tiveste tu, ó mar, que fugistes, e tu, ó Jordão, que voltastes para trás. Montes que saltaste como carneiros e outeiros como cordeiros. Tremem a terra na presença do Senhor, na presença do Deus de Jacó. Ó, qual converteu o rochedo em lago de águas e o seixo em fonte de água. Muito bem. Eu quero dizer e repetir para os irmãos o verso 7 que diz: trema a terra na presença do Senhor, na presença do Deus de Jacó. Aleluia! Vamos louvar ao Senhor. Aquele hino muito conhecido, é um hino muito bom de Asaf. Eu lembrei esse hino, eu acredito que os irmãos conheçam. Reina o Senhor, tremam os povos.
Ele está entronizado acima dos querubins. Reina o Senhor, trema os povos. Reina o Senhor, trema os povos. Ele está entronizado acima dos querubins. Reina o Senhor, trema os povos. Reina o Senhor, trema os povos. Ele está entronizado acima dos querubins. O Senhor é grande Sião, o Senhor é grande Sião, o Senhor é grande Sião, e sobre modo elevado, acima de todos os povos. Reina o Senhor, trema os povos. Reina o Senhor, trema os povos. Ele está entronizado acima dos querubins. Reina o Senhor, aleluia! Reina o Senhor, trema os povos. Reina o Senhor, trema os povos. Ele está entronizado acima dos querubins. Exaltai ao nosso Deus, exaltai ao nosso Deus, exaltai ao nosso Deus, e prostrai-vos aos seus pés, pois só Ele é santo. Reina o Senhor, trema os povos. Reina o Senhor, trema os povos. Ele está entronizado acima dos querubins. Reina o Senhor, trema os povos. Reina o Senhor, trema os povos. Ele está entronizado acima dos querubins. O Senhor é grande Sião, O Senhor é grande Sião. O Senhor é grande Sião. O Senhor é grande Sião, e sobre modo elevado, acima de todos os povos. Reina o Senhor, trema os povos. Reina o Senhor, trema os povos. Ele está entronizado acima dos querubins. Reina o Senhor, trema os povos. Reina o Senhor, trema os povos. Ele está entronizado acima dos querubins. aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Amém, Pai. Maria, um dia, em sua oração, ela disse: minha alma engrandece ao Senhor, Aleluia, Deus. e meu espírito se alegra no Deus que é meu Salvador. Aleluia, Jesus. Grande é o teu poder, Pai. Minha alma engrandece ao Senhor. Meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. Pois com poder tem feito grandes coisas, e com misericórdia tem mostrado amor. Santo,
engrandece ao Senhor. Minha alma engrandece ao Senhor. Meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. Pois com poder tem feito grandes coisas, e com misericórdia tem mostrado amor. Santo, Santo, Santo é o Senhor. Santo, Santo, Santo é o Senhor. tem enchido nossas lâmpadas. Tem enchido as lâmpadas com o óleo do Espírito, tem feito sua vide florescer. Tem enchido nossas lâmpadas com o óleo do Espírito, tem feito sua vide florescer. Santo, Santo, Santo é o Senhor. Santo, Santo, Santo é o Senhor. Aleluia. Ainda assim, nesse momento de adoração, nós convidamos a você permitir que o Espírito de Deus quebrante a sua vida, né? Quebrante a sua maneira de ser, quebrante para aquelas pessoas que ainda não têm as suas vidas completamente derramadas na presença do Senhor, que Ele possa quebrar as cadeias que ainda te seguram com um comportamento que não condiz com a vontade de Deus. Então quebra as cadeias, é o nome deste louvor que nós vamos estar cantando ali. Quebra as cadeias, quebra as correntes, quebra os grilhões e as amarras, vem derrama a paz em cada em nossos corações. Vem edificar-nos, ó, vem restaurar-nos. Somos os seus filhos e clamamos, vem derrama paz em cada coração, em nossos corações.
quebrastes todo jugo, Jesus. Quebrou as cadeias, quebrou as correntes, quebrou os grilhões e as amarras, quem derramou a paz em cada coração, em nossos corações. Tu és o meu povo e eu sou teu Senhor. Tu quebraste o preço com sangue derramado lá na cruz. Foi na cruz que consumaste tudo, vencendo com poder lá na cruz. Foi na cruz que quebraste todo jugo, Jesus. Que quebraste todo jugo, Jesus. Que quebraste todo jugo, Jesus. Eu quero convidá-los nesse momento a nós acessarmos a palavra do Senhor para mais uma experiência importante com aquele Deus que tem, e único Senhor, que tem nos ensinado nesses 3 ou 4 últimos cultos, né? Quando iniciamos um processo de ensino, e esse é a 4ª parte de uma série de mensagens que nós estamos trabalhando ali no livro de Samuel, 1 Samuel, e eu quero convidá-los a que vocês possam abrir a palavra hoje em 1 Samuel, no capítulo 3 de 1 Samuel, e nós queremos falar das marcas de quem anda na presença do Senhor, né? Nós falamos sobre a vida de Ana, o seu testemunho, aquilo que ela desejou para seu filho, como era Eli, o comportamento dos seus filhos que traziam tristeza ao coração de Deus, ao ponto de chegar a um nível de ira da parte de Deus contra a família de Eli. E hoje nós queremos falar exatamente sobre isso, as marcas de quem anda na presença do Senhor. Então vamos lá, 1 Samuel no capítulo 3, a partir do verso 1 até o verso de número 9. Aliás, verso de número 10, desculpa. Vamos lá. E o jovem Samuel servia ao Senhor perante a Eli. E a palavra de Deus era de muita valia naqueles dias. Não havia visão manifesta. E sucedeu naquele dia que, estando Eli deitado no seu lugar e os seus olhos começavam a escurecer, pois não podia ver, e estando também Samuel já deitado antes que a lâmpada de Deus se apagasse no templo do Senhor, onde estava a arca do Senhor, o Senhor chamou a Samuel e ele disse: eis-me aqui. E correu até Eli e disse: eis-me aqui, porque tu me chamas. Mas ele disse: não te chamei eu,
torna a deitar-te. E foi e se deitou. E o Senhor tornou a chamar outra vez a Samuel, e Samuel se levantou e foi a Eli e disse: eis-me aqui, porque tu me chamas? Mas ele disse: não te chamei eu, filho meu, torna a deitar-te. Porém Samuel ainda não conhecia ao Senhor, e ainda não lhe tinha sido manifestada a palavra do Senhor. O Senhor, pois, tornou a chamar Samuel a terceira vez. E ele se levantou e foi até Eli e disse: eis-me aqui, porque tu me chamas? Então entendeu Eli que o Senhor chamava o jovem. Por isso Eli disse a Samuel: vai deitar-te, e há de ser que te chamar, dirás: fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Então Samuel foi e se deitou no seu lugar. E então veio o Senhor, pôs-se assim e chamou como das outras vezes: Samuel, Samuel. E disse Samuel: fala, porque o teu servo ouve. Santo Deus, eu quero te agradecer por esta palavra. E rogo em nome do teu Filho Jesus que o teu Espírito fale profundamente aos nossos corações. Abençoa nossas vidas com a sua palavra. Deus, eu desejo que o seu Santo Espírito particularmente fale ao meu coração. Por consequência disso, ó Deus, também chegue ao coração das pessoas que estão nos ouvindo. Pai Santo, encontra no coração dessas pessoas o momento e a hora para que o Senhor de fato possa estar realizando transformações importantes nesta noite no coração dos teus servos, em nome de Jesus. Amém. Muito bem. Nós falamos das últimas vezes algumas coisas muito importantes. Samuel, ele é marcado por uma vida de fidelidade. E a gente vai lembrar disso, pois lá está escrito em capítulo 2, verso 26. Ele tem um exemplo por trás da sua vida, que é a sua própria mãe. A sua relação com Deus começa de uma relação íntima que aquela mulher tinha, embora fosse fustigada. No capítulo 2, verso 1, a gente lembra de algo que Ana vai falar de tão importante a respeito de Deus. No capítulo 2, 28, sua relação com Deus tem como um ambiente a casa do nosso Deus Altíssimo, né? Hoje nós sabemos que a casa de Deus é a nossa vida. Nós somos o lugar onde Deus deseja morar. Deus, ele não está voltado para os lugares e os ambientes em que são fechados com quatro paredes. Deus está dentro da vida, e esse foi o desejo de Deus sempre na vida do homem: morar no coração de cada pessoa. No capítulo 2, verso 18, a sua relação com Deus não era superficial, porque de alguma forma ele estava sempre vestido com aquelas roupas de linho que a mãe fazia, pequena, porque ele era muito novo quando já exercia essa responsabilidade, e também mantinha um éfode. Porém Samuel entendia perfeitamente que a sua relação com Deus pouco tinha a ver com a questão relacionada à roupa. Porque a roupa poderia identificar uma pessoa, mas não poderia dar de fato à pessoa aquilo que de fato ele é diante de Deus. Ele certamente sabia disso perfeitamente, conhecia os desdobramentos e os problemas que ocorriam na vida do sacerdote, na vida dos seus filhos. Mas Samuel era um homem separado por Deus. No capítulo 3, verso 1, era a sua vida uma lisura de fidelidade. E a palavra vai nos provar que o jovem ele servia ao Senhor. Ele sabia da importância de servir a Deus. No verso 2, capítulo 35, Deus pensava em Samuel como uma resposta de fidelidade contra todas as asneiras que ocorria no templo naquela época por conta do comportamento dos seus filhos, né?
E nós sabemos o quanto aquilo era terrível para a vida de Eli. Então, nós vamos falar exatamente destas marcas importantes encontradas na vida de uma pessoa que está dentro ou na presença do Senhor. Vamos lá. Primeira coisa que nós vamos notar é que o texto diz logo no primeiro versículo que Samuel servia ao Senhor perante Eli, e a palavra do Senhor era muito e a palavra do Senhor era de muita valia naqueles dias. Não havia visão manifesta. Então, uma das coisas que marca a vida de quem está na presença do Senhor é a sua responsabilidade em servir a Deus. E nós precisamos entender o quanto isso é bem claro para a vida de Samuel, porque a sua mãe tinha plena certeza de que, deixando ele na casa do Senhor, ele ia aprender a servir ao Deus Altíssimo. Uma das coisas também é uma atitude de servo, e toda liderança servidora é marcada pelo desejo de abdicar de si mesmo em prol do outro. A gente vai lembrar o quanto Paulo falava claramente dessas situações. Lembra, por exemplo, de que Paulo ele identificava a alegria aos que, na verdade, estava todo o tempo convivendo conosco, como ele diz lá em Romanos, no capítulo 14, no verso de número 18. Nós vamos observar isso claramente. Romanos, no capítulo 14, no verso 18, quando ele diz o seguinte: porque quem nisto serve a Cristo, agradável é a Deus e aceito aos homens. Muito bem. Então, uma das coisas que marca a vida de quem serve a Deus é não só compreender a sua responsabilidade no serviço, como ser notado pelas pessoas como aquele que de fato serve de maneira agradável a Deus. Pedro vai nos dizer lá em 1 Pedro, capítulo 4, verso 10, notamos um termo que ele vai usar como bons administradores da graça de Deus. Essas pessoas são notadas como esses bons dispenseiros. Aquele que é dispenseiro do Senhor é notado como alguém que tem boa capacidade de administrar a graça de Deus e o bom serviço diante do Senhor. E naquela época era rara a manifestação de Deus no sentido de ele falar para os seus servos, né? E se notava isso claramente, e tinha uma comunicação com poucas pessoas. Raramente Deus se comunicava como se comunicava com Abraão, como se comunicava com Moisés, como estava todo o tempo conversando na viração do dia com Adão, numa época em que não havia pecado. Então havia uma relação estreita, e nós notamos que Deus tem uma relação estreita a quem serve. Números capítulo 12, verso 6 e Amós capítulo 8, verso 11 e 12, na primeira citação, a palavra vinha no meio de uma visão profética. Isso vai provar lá em Números. E no outro ponto, ela também era dessa forma observada, mas não era abertamente recebida em fé, por conta das pessoas que não exerciam a sua fé no meio do povo. Quando eu quero dizer isso, ou seja, o povo não recebia isso por fé de maneira especial, por causa da sua pouca relação de fé com Deus. Então era necessário muitas vezes Deus encontrar um coração servidor, um coração cheio de fé, um coração que exercia a sua responsabilidade para com Deus, para que Deus, ora, vez em quando, pudesse ouvir ou falar a alguém de maneira especial. E isso era muito importante, porque na vida de Samuel isso é claro a partir desse encontro maravilhoso que ele tem.
No verso 3, nós notamos que ele diz que estando também Samuel já deitado, antes que a lâmpada de Deus se apagasse, no templo do Senhor, onde estava a arca de Deus, houve algo muito especial, que foi o chamado de Deus à vida de Samuel. Tá? A maneira que era, na verdade, que era iluminado o lugar, era um castiçal, que é chamado de menorá, né, com 7 lamparinas. Esse castiçal ele sempre era colocado perto do Santíssimo, próximo ao lugar onde estava a arca do Senhor, que representava a presença do Senhor, né? E aquela lâmpada, antes dela se apagar, porque ela estava acesa ali, porque Deus tinha orientado para que houvesse ainda o serviço no fechar da tarde para o início da noite, e as pessoas que trabalhavam no trabalho sacerdotal pudessem exercer as suas funções até o momento em que se poderia dormir, né? Então o menorá estava ali aceso, e Deus precisava cumprir uma decisão que ele tinha tomado diante do próprio Eli, quando ele pede para uma pessoa chamar a atenção de Eli a algo que ia acontecer futuramente com ele, porquanto ele não tinha exercido sua responsabilidade como pai e deixava seus filhos agirem de maneira tal que chegou um ponto em que, por conta da sua idade já muito avançada e por conta da sua péssima condição para poder fazer aquilo que deveria ser feito há muito tempo atrás, em permitir que seus filhos de alguma forma continuassem os desmandos que ocorriam naquele período, fazendo com que as pessoas tivessem vergonha, né, de todas as coisas que ocorriam dentro daquele local onde era separado de maneira especial para que a gente pudesse ter um encontro com Deus e ali sacrificar uma vez pelo menos no ano para perdão dos nossos pecados. Samuel foi chamado antes dessa lâmpada apagar. E eu quero que vocês prestem bastante atenção ao termo antes que a lâmpada apagasse, porque essa era uma clara visão do que estava acontecendo naquele local, da tristeza de Deus, por conta de sua presença estar no local onde era uma marca segura de pecado realizado por uma família em que o seu próprio pai não tem domínio sobre seus filhos. Outro ponto importante, Samuel ele é chamado e ele diz, eis-me aqui, e é um sinal claro de que Samuel ele tinha uma autoprontidão na sua vida, algo que é uma tristeza a gente ver hoje quando a gente chama alguém para o serviço do Senhor, ou quando você de repente chega para uma pessoa e diz, olha, eu tenho algo para você fazer aqui, né? Eu peço a você que você pense sobre a possibilidade de você nos servir em determinadas situações, que eu acho que você tem capacidade para fazer isso, e na maioria das vezes as pessoas não estão dispostas a servir ao Senhor. É uma tristeza quando a gente vê a falta de prontidão, e no coração de Samuel existia um sentimento de autoprontidão para o serviço do Senhor. E uma das coisas que deixam isso muito bem marcado, e que Deus vai observando, as observações de Deus em relação ao homem, começa do comportamento dele para com o seu próximo. Nós observamos que quando Deus ele age na vida de uma pessoa para um chamado, normalmente esse chamado ele é marcado de um serviço que está sempre à disposição daquele que é o sacerdote, daquele que orienta, não é? O pastor orienta as suas ovelhas, dizem para elas que elas deveriam cumprir determinadas situações, obedecer a palavra, não é? Ler, estar disposta sempre a trabalhar para o Senhor, desenvolver projetos importantes para o reino. E hoje há uma raridade nessa autoprontidão das pessoas ao serviço do Senhor, né? Samuel ele era marcado por isso. Então por isso ele disse, eis-me aqui, e corre para Eli. De repente no verso 5 a gente vai observar isso, corre a Eli e diz, olha, eis-me aqui, o que é que o senhor deseja que eu faça, né? E Eli chegou para ele e disse, olha, não fui eu quem te chamou. E isso se repetiu pelo menos por 3 vezes, porque ele chamou a primeira, a segunda
E na terceira vez, é notável da parte de Eli aquilo que Deus queria fazer em relação a Samuel. Eli certamente já tinha passado num bom momento da sua vida por esta experiência. Ele era o sacerdote que servia naquela época, ele entrava no Santo dos Santos, ele conversava com Deus, ele fazia sacrifícios em favor da sua própria vida, porque ele mesmo estava sujeito às fraquezas, embora o que trazia tristeza no coração de Deus não era em relação em si a maneira com que Eli se conduzia diante de Deus, porque a palavra não diz que Eli cometia erros diante do Senhor. O erro que era cometido era a falta de responsabilidade que ele tinha para os que estavam dentro da sua casa, que deveria ser tomada uma providência em relação a essas pessoas, mas Eli tinha uma relação com Deus interessante. É tanto que Deus usa uma outra pessoa no momento em que talvez Eli já não conseguia ouvir de Deus. Por isso que há no texto que se prova de que havia uma raridade nessas observações do falar de Deus diretamente para com o homem, não é? Então, no verso 6, normalmente Deus chamaria a Eli e pede então Eli para que aquele rapazinho que pela primeira vez estava tendo uma experiência com Deus, certamente orienta para que ele possa entender: olha, se você for chamado novamente, você precisa compreender uma coisa: é Deus quem está te chamando, porque Deus quer falar com você, e ao ser chamado por Deus, eu te aconselho que você responda a Deus: eis-me aqui, Senhor, fala, porque o teu servo ouve. Outro ponto importante notado no verso 8, ele vai dizer: Senhor, pois, tornou a chamar pela terceira vez a Samuel, e ele se levantou e foi a Eli e disse: eis-me aqui, porque tu me chamas. E dessa vez, quando ele vai se aproximar e dizer isso certamente para Eli, ele percebe exatamente que Deus gostaria de falar profundamente ao seu coração, e ele aconselha que ele possa responder a Deus: eis-me aqui, e fala, porque o teu servo ouve. Agora observe uma coisa, alguns pontos importantes do verso 8. Samuel corria a Eli em uma clara evidência da sua submissão à autoridade delegada por Deus para o sacerdote. Segundo ponto, demonstrava o claro interesse de que Deus, no ministério, o claro interesse da parte de Deus no ministério pela vida do próprio menino, que tinha sido colocado diante do Senhor desde a sua infância. Interessante que Paulo, falando a Timóteo, no capítulo 2, verso 15, da segunda carta a Timóteo, note que Paulo ensina a Timóteo a procurar apresentar-se a Deus como um obreiro aprovado, e que Deus possa encontrar essa aprovação na sua maneira de ser. Né? Vamos ver lá o texto. Ele vai dizer da seguinte forma, verso de número capítulo 2, verso 15, ele diz: procura apresentar-te a Deus como obreiro aprovado, que não tem de que se envergonhar e que maneja bem a palavra da verdade. Então, que a vontade de Deus, que a sua verdade esteja em seu coração de maneira tal que ele saiba manejar perfeitamente esta palavra, que conheça ela muito bem. Faltava essa experiência na vida de Samuel. Samuel precisava conhecer quem é Deus e o que ele fala, e que certamente, de vez em quando, falaria ao seu coração, à sua mente, viria com uma visão, chegaria aos seus ouvidos aquilo que é a vontade dele, se tão somente ele se colocasse diante do Senhor, como o Senhor chamou a atenção de Abraão no passado: anda na minha presença e ser perfeito. E esse é um dos motivos pelos quais Deus falou profundamente ao coração daquele rapaz, a quem Deus tinha constituído já em seu coração
como substituto daquele que trazia tristeza ao coração de Deus por não ser enérgico para com a sua família. Outro ponto encontrado no mesmo texto de Paulo para Timóteo é no verso 19, quando ele diz: todavia o fundamento de Deus fica firme, tendo este selo: o Senhor conhece os que são seus, e qualquer que profere o nome de Cristo, aparte-se da iniquidade. Né? A gente sabe que o Senhor Jesus Cristo, ele vem e obedece ao Pai para morrer em morte de cruz, para que através do seu testemunho, da sua vida, do ensino da verdade, as pessoas possam ter uma relação com Deus importante. Desta história surge uma série de pessoas que se tornam discípulos do Senhor e apóstolos. Esses servem a Deus, obedecem a sua palavra, prosperam em seu caminho, faz com que o evangelho avance, chega ao coração de Timóteo, que também é um homem chamado. Paulo vai dizer que se alegrava pelo fato dele ter sido a pessoa que impunha as mãos sobre a cabeça de Timóteo, abençoando o seu ministério e confirmando aquilo que estava no coração de Deus. Samuel teria que ter essa experiência com Deus. Essa experiência ela não poderia estar longe da possibilidade dela não ser acompanhada por aquele que era o sacerdote, não importando qual tenha sido a dificuldade que ele tinha passado em relação aos seus filhos. Cabia a Samuel entender a responsabilidade de servir ao Senhor. Outro ponto importante do verso 20, falado de Paulo a Timóteo, que faz importância a gente lembrar: ora, numa grande casa não há somente vasos de ouro, de prata, mas também de pau, de barro, e uns para honra e outros, porém, para desonra. Mas estava Samuel no meio daquele povo que foi separado para o serviço sacerdotal com um vaso de honra diante do Senhor. Então, certamente Deus falaria ao seu vaso de honra. Certamente Deus chamaria Samuel para a responsabilidade de algo que ele tinha a falar logo depois de ter se apresentado a Samuel, e grande era a responsabilidade de Samuel depois para confirmar aquilo que Deus já tinha falado de alguma forma a Eli. De forma triste, a ira de Deus viria sobre os filhos e ao próprio Eli. Mas infelizmente eram essas consequências pelas quais uma pessoa ou pessoas que servem de vaso de desonra acabam passando quando não estão debaixo da vontade do Senhor, quando a voz do Espírito Santo já não chama a atenção dessas pessoas, porque hoje o Espírito de Deus fala aos nossos corações através da sua palavra. Não que ouçamos isso com os nossos ouvidos, mas o nosso coração consegue identificar aquilo que Deus fala através da sua palavra, cumprindo aquilo que o autor de Hebreus fala, que nos últimos dias a revelação de Deus é o Senhor Jesus. Por fim, irmãos, Samuel era para Deus um vaso de honra. Eli, por conta de não cumprir a sua obrigação para com seus filhos, tinha trazido ao coração de Deus tristeza. E no verso 12 a gente nota a expressão: não conhecia ao Senhor. Isso fazia com que havia uma necessidade pela qual Samuel precisaria passar. Reconhecer agora de que Deus se achega a nós para nos falar profundamente quando precisamos executar algo que é de extrema importância para a vida de um povo, para a vida de uma pessoa, para a vida da sua igreja, não é? No verso 19, ele deitou-se e Eli então veio a deitar-se e pediu para Samuel também deitar-se. Porém disse: ao ouvir o Senhor falar, diga ao Senhor: fala, porque o seu servo ouve. A palavra servo, do grego doulos, né? Escravo,
aquele que não tem direito algum, a não ser o direito de servir, né? Por isso Paulo, em um determinado momento, falava para o seu povo de que ele sabia que ele tinha recebido um ministério de morte. Um ministério que era necessário de que muitas vezes nós deixássemos de viver para que outras pessoas pudessem viver. Paulo sabia disso. Paulo sabia também que todo aquele que é chamado por Deus prova o seu ministério em duas situações das quais fica claro para a vida de Timóteo. Assim como Deus deixa bem claro para a vida de Samuel, a quem ele observava esse comportamento fundamental em sua vida. Ele era alguém que estava pronto, disposto, pronto em todo momento para servir. E a segunda parte é de que era notável na vida dele duas situações interessantes. Ele era capaz de buscar as orientações daquele que Deus levantou para cuidar do templo, que era Eli. Ele se submetia à orientação do seu pastor. Outro ponto importante, embora esse pastor tivesse trazido tristeza ao coração de Deus, ele não deixava de servir ou vivia o tempo todo criticando este homem. Pelo contrário, ele continuava a fazer aquilo que ele sabia que era da sua responsabilidade, servir ao Senhor. Por último, ele se revela como Deus a este servo. Por fim, irmãos, eu quero dizer que hoje, de forma muito especial, existem duas situações das quais todos nós precisamos compreender, do qual Deus espera encontrar na vida de cada um daqueles que servem ao Senhor. O serviço ao Senhor é algo de extrema importância para essa relação entre Deus e as pessoas. Nós podemos demonstrar em todo o tempo esse Deus maravilhoso que nós servimos, aprendendo que nós devemos nos preocupar com o outro, como foi dito no domingo. Não cuideis propriamente do que é seu, mas cada qual daquilo que é dos outros. Eu devo estar preocupado todo o tempo em servir o meu irmão, em fazer que o serviço na casa do Senhor seja bem observado, e acima de tudo estar sempre disposto nesse serviço do Senhor. Então essas são duas marcas importantes encontradas na vida de Samuel, assim como a marca da fidelidade, assim como a marca de um bom filho, assim como a marca de uma mãe que trouxe para a vida dele a relação importante do homem para com Deus, o Altíssimo, no momento das suas dificuldades, sem expor para Deus exatamente aquilo que ele trazia angústia no coração, mas sim ter a plena certeza que Deus é capaz de nos retirar das piores dificuldades possíveis, se tão somente nós acreditarmos piamente nesse Deus que é capaz de transformar as situações. Esse Deus que trabalhou profundamente o coração da sua mãe, que faz com que ela compreenda a importância de levar o seu filho a servir a Deus e de fazer com que aquele garoto crescendo tenha as experiências importantes de servir ao Senhor, não obstante saber que o seu líder estava passando por momentos difíceis. Ele servia ao Senhor, porque ele tinha plena certeza de que o que Eli estava fazendo na casa do Senhor era acima dos seus próprios problemas e dificuldades particulares, servir ao Deus a quem constituiu como um sacerdote para o cuidado da casa do Senhor. Por fim, irmãos, eu encerro pedindo aos irmãos que fechem seus olhos, porque eu quero orar ao Senhor por sua vida, para que Deus, nesta noite, faça você compreender a importância do serviço ao Senhor, de estar pronto para obedecer à vontade de Deus, de observar a sua palavra, de saber que a nossa relação com Deus, como disse Paulo a Timóteo, move o coração das pessoas a entenderem que aquilo que eu faço traz alegria também ao coração daquele que é servido por quem serve.
Que Deus assim aplique essa palavra no nosso coração. Oremos em nome de Jesus. Pai Santo, eu quero te agradecer por esse momento. E te louvo por todas as pessoas que ouviram essa palavra. Do quanto o Senhor deseja de fato falar profundamente aos nossos corações, mas acima de tudo nos fazer compreender a importância de servirmos ao Senhor. De estar em prontidão quando Deus nos chama para a sua obra, para fazermos aquilo que de fato Deus espera que cada um de nós possamos fazer para a glória do seu santo nome. De compreender que essa relação de Deus para conosco e de nós para com Deus, ela não fica fechada sobre as nossas quatro paredes, mas nós estamos sempre dispostos a compreender que aquilo que nós fazemos para o nosso próximo é aquilo que Deus espera para se revelar àqueles que não o conhecem. Portanto, Deus, chama ao teu povo a essa responsabilidade de compreender a importância que cada um de nós temos no serviço do Senhor, de sabermos o quanto nós devemos testemunhar, porque isso traz alegria ao coração de Deus, de sabermos, ó Deus, de que as pessoas esperam encontrar na gente um coração servidor, mas acima de tudo uma liderança que compreende a importância que é servir, pois Deus se alegra com aquele que o serve. Pai, que a palavra do Senhor que se fez presente neste momento nos encha a cada momento dessa maravilhosa conduta da qual Deus espera encontrar no coração de cada um de nós para a glória do seu santo nome e em nome do seu Filho Jesus. Amém. Recebam todos a bênção apostólica. Que o amor de Deus Pai, poderoso, Criador dos céus e da terra, que a graça maravilhosa do Senhor em ter enviado o seu Filho ao mundo para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna, da qual exigiu dele a sua morte na cruz para a nossa libertação. Pai, também te damos graças, Pai, pelo seu Santo Espírito e obrigado pelas consolações desse Santo Espírito do Senhor, que está presente no meio da sua igreja e que nos ajuda na caminhada na direção da santidade do Senhor. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Deus abençoe a sua vida. Deus abençoe a sua igreja.